digital. Terceirizar ou fazer internamente? Com certeza, essa é uma das dúvidas que você, corretor, pode ter no dia a dia, não é mesmo? Convidamos o Kleber, ele que é CEO da Sherpa Digital e do grupo FBN Corretora, para falar sobre isso e esclarecer as nossas dúvidas. Olá, Kleber, tudo bem? Olá, Marina, tudo bem? Como você está? Tô bem, Kleber. Esse tema é um tema que, com certeza, é dúvida para muitos corretores, não é mesmo? Não tenha dúvida, com certeza. Bom, deixa antes de mais nada eu agradecer a vocês pela oportunidade. Eu, como corretor de seguros, fico muito grato e honrado de poder estar aqui nesse espaço bacana, podendo passar um pouquinho da minha experiência e desejo que agregue para a vida de todos nós. Com certeza vai agregar, Kleber. E já vamos entrar aqui no nosso assunto. Vamos começar falando quando a gente está falando de marketing, né, de marketing digital, a gente precisa ter alguns conceitos em mente. Vamos começar pensando em maturidade digital. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso, Kleber. Legal, Marina. Maturidade digital, eu diria que é um tema que, para a grande maior parte de nós, corretores de seguros, é um grande tabu. Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de experiência. E, para a grande maior parte das pessoas que trabalham na nossa categoria, embora experientes em seguros, somos inexperientes em ambiente digital. Sim. Qualquer jovem de 15 anos de idade tem mais experiência digital do que eu com 48 anos de idade. Por quê? Porque ele já nasceu nesse ambiente e eu tive que me adaptar. Então, quando a gente pensa em maturidade digital, eu diria que é uma grande corrida que a gente precisa fazer. Quando a gente precisa, de fato, utilizar as ferramentas digitais para alguma atividade, a gente logo corre atrás e se vira, como, por exemplo, o banco, como, por exemplo, chamar um Uber, como, por exemplo, pedir um almoço. Nós usamos as plataformas digitais de forma intuitiva, quase sem perceber, porque tornou-se hábito. Uhum. Agora, quando a gente vai falar da gestão da nossa corretora de seguros, como nós passamos muito tempo trabalhando num ambiente analógico, é uma adaptação um pouco mais delicada. Mas temos que correr atrás disso, né, para chegar num nível de maturidade digital, no mínimo para a gente poder entender como é que a gente vai disseminar conhecimento dentro desse ambiente. No mínimo para entender como a gente vai se posicionar e se relacionar com a sociedade dentro desse novo ambiente. E, Kleber, é muito importante a gente pensar também, né, que até para a gente solicitar alguma coisa, seja para um terceirizado ou até mesmo para a gente executar, a gente precisa ter ideia do que a gente está fazendo, né? Então, eu penso que a maturidade digital vai estar muito ligada com isso. Então, que o dono da corretora, ele precisa entender sobre o tema, né? Ter um pouquinho de nível de conhecimento, não é mesmo? Sim, eu acho que tem duas coisas diferentes aí. Utilizar o ambiente digital para executar algumas tarefas, sejam elas pessoais ou profissionais, a gente já utiliza. Nós fazemos cálculos, nós transmitimos propostas, nós olhamos os status de sinistros, os status de emissão de apólice, tudo isso já é feito no ambiente digital. Fazemos reuniões como essa aqui, participamos de eventos digitais. Agora, quando a gente vai falar de marketing digital, aí eu diria que é uma outra arena, né, onde a gente vai tentar entender como é que a gente vai participar ativamente desse ambiente e como é que a gente vai entender o comportamento daquilo que a gente está fazendo. Então, maturidade, podemos adquirir a partir do momento que a gente utiliza intensamente as plataformas para diversas atividades. Agora, quando a gente vem para a seara do marketing, já exige algo diferente, exige um pouco mais de estudo. Como você mesma citou, eu tenho que ter uma noção do que eu quero para poder contratar. Qualquer coisa que eu queira contratar, o profissional que está do outro lado, mesmo que ele saiba fazer, ele quer me ouvir primeiro. E no nosso mercado, o que a gente percebe é que existe uma fragilidade e, em alguns casos, até uma certa tensão do corretor de seguros, porque ele não sabe o que quer, ele não entende como isso vai mudar os resultados da empresa dele, e ele tem uma ansiedade, porque quando ele vê outros mercados ou profissionais já mais maduros nesse ambiente falando,
parece mágica. E, na verdade, não é mágica, é planejamento e execução. Mas falta para ele elementos para ele entender como é que é esse funcionamento. Então, cria realmente um desafio um pouco maior do que para profissionais de outras áreas em que elas já nasceram dentro desse contexto. Entendi. E isso é muito importante a gente ter bem claro, né, na nossa cabeça, das diferenças e até onde ir, né? E também tem outro fator, Kleber, que eu acho que é a capacidade de investimento, né? Que a gente, quando a gente está falando desse ambiente digital, a gente precisa ter em mente. Como é que funciona isso aí no marketing digital? Dá o teu conselho aí pra gente. Legal, olha, capacidade de investimento é algo que primeiro precisa ser desenvolvido na nossa mentalidade. Vou dar um exemplo. Hoje, toda empresa tem uma carga tributária. Então, quando você faz os teus balanços e faz as suas previsões, você já faz as suas provisões para essa carga tributária. Nós não vamos conseguir ter uma empresa por muito tempo sem recolher os impostos. Logo, a gente tem que fazer provisão para isso. Então, se na minha mentalidade eu entender que eu preciso de comunicação, de marketing, para que a minha empresa seja mais vista, para que a minha empresa possa estar nos ambientes, eu já começo a fazer uma reserva pensando nisso. Então, o que eu vejo muito, às vezes, é corretoras de seguros que ainda não perceberam que, no mundo atual, se eu não estiver bem posicionado na internet, eu não estarei bem posicionado em lugar nenhum. Eu diria o seguinte, o que eu costumo falar para alguns colegas é o seguinte, imagina que eu te convido para um evento e te coloco no palco e te dou 5 minutos para você contar rapidinho a sua história, o que você faz, como faz, para quem faz e qual o seu diferencial. E que naquele ambiente, naquele palco, ali naquela plateia, você tem 1.000 pessoas, possíveis consumidores para você, e essa oportunidade vai custar algum dinheiro. Você vai subir lá e depois você vai ter a oportunidade de interagir com algumas pessoas, apertar algumas mãos, entregar alguns cartões, fazer contatos. É uma oportunidade válida? A grande maior parte das pessoas diz, claro, é uma grande oportunidade. O ambiente digital é a mesma coisa. A diferença é que no ambiente digital você tem a possibilidade de entender e direcionar o seu conteúdo para públicos mais exatos. Mas é como se você tivesse um evento todos os dias, você vai ser visto. Então, se você quer ser visto, você precisa investir. Então, a questão do investimento, Marina, eu acho que é uma questão muito mais conceitual, né? Que precisa ser colocada na mesa de qualquer empresa, pode ser desde uma farmácia, um açougue, todo mundo tem que ter um posicionamento, um marketing, um brand, para vender o seu produto, de preferência por um valor interessante, para um cliente que valoriza esses diferenciais, e não se faz isso sem marketing. Verdade. Então, eu vejo muito hoje no mercado de seguros a falta dessa consciência. O cara, ele está indo bem, ele imagina que ele vai continuar indo bem mesmo sem se posicionar, ele tem condição financeira, a corretora está de pé, está funcionando, né? Ele pode dirigir um carro muito bacana, ele está legal, mas o marketing está ali miudinho, pequenininho, e ele hesita porque ele acha que não vai dar resultado, porque existe um comportamento um pouco imediatista no mercado. Imagina-se o seguinte, eu vou investir R$100 no Google e vou receber um lead, vou vender um seguro, receber novos R$200, reinvestir 100, quando na verdade não é assim que funciona, né? As coisas levam mais tempo para acontecer e só com uma visão estratégica que você abre a mente para começar a fazer investimentos hoje para colher mais adiante. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas eu acho que é uma resposta que precisa ser bem construída, né? Porque sim, é um fator de conscientização, de fato, que precisa acontecer. E é importante a gente até pontuar aqui, Kleber, que toda empresa precisa ter uma verba destinada para marketing, né? É uma área que é muito menosprezada, para a gente assim dizer, porque o social post lá o sobrinho faz, né? Que a gente sempre brinca. E não é levado, não é dado a devida importância. Aí o resultado não chega. E aí fica, meu Deus, mas o que eu faço, né? E também
ter esse investimento destinado para o marketing vai fazer a diferença. Não precisa ser um investimento, né? Metade daí do teu faturamento voltado para isso. Mas alguma coisa precisa existir, não é isso, Kleber? Sim, aí vai variar muito a estratégia, né? A estratégia, o porte da empresa, o tipo de produto que você quer oferecer, se a sua estratégia é uma estratégia de venda mais direta, outbound, se a sua estratégia é uma estratégia de construir conteúdo para os clientes. Eu, particularmente, tenho uma estratégia muito mais voltada para dentro do que para fora. É claro que a gente trabalha social media, a gente trabalha uma série de estratégia e ferramentas, mas eu prefiro muito mais olhar para dentro, olhar para o meu cliente, fazer trabalhos de fidelização, de entrega de serviço, mostrar para o cliente que aquele produto que ele comprou não serve só no momento de desgraça. Aquele produto ele pode trazer alguns benefícios para ele também em outros momentos. Ele tem descontos, ele tem serviços ali que ele pode utilizar gratuitamente. Isso gera economia. O que é engraçado, né, Marina, é que em outros setores que tem muito menos conteúdo, faz-se marketing muito mais bem feito do que no mercado Sim, segurador. sim. Já a gente é repleto de conteúdo, a sociedade tem quase que um total desconhecimento de para que serve o seguro e a gente não utiliza isso. Depois eu vejo corretores com carteiras enormes de 15, 20 mil clientes reclamando que não consegue fazer cross-selling. É óbvio, se você vai pegar a tua base de cliente, vai ligar para eles num momento errado para vender um produto que ele não está precisando, é óbvio que a taxa de conversão vai ser baixíssima. Sim. Agora, quando você consegue levar para ele o conhecimento do que é, qual o valor daquilo que está oferecendo, o nível de conversão, a taxa de conversão no cross-selling começa a subir. E o que é mais importante, a taxa de fidelização e uma taxa que em marketing as pessoas não medem, mas eu gosto muito de dizer porque ela tem um valor imensurável, que é a taxa de gratidão. A partir do Legal. momento que eu começo a entregar valor para as pessoas, elas se tornam gratas. E a gratidão no marketing tem um valor muito grande, porque as pessoas gratas falam de você, indicam você e compram mais de você. É verdade, Kleber. E importante a gente pontuar aqui também que existem coisas que não podem ser terceirizadas. O que não pode deixar de fora, né? O que uma pessoa de fora não pode fazer quando a gente está falando de marketing digital, Kleber? Muito legal essa pergunta. Eu posso contratar um fotógrafo? Posso, mas eu não posso contratar alguém para estar no meu lugar na foto. Nem no meu lugar, nem no da minha esposa, nem da minha filha, nem da minha equipe. Então, existe uma participação importante daquelas pessoas que vão aparecer. Então, a gente vê muito site de corretora com aquele monte de gente bonita trabalhando num lugar super chique. Aquela é a realidade da corretora? Sim ou não? Então, não adianta me posicionar com a imagem do outro. Eu preciso me posicionar com a minha imagem. Porque o meu principal atributo, o mais valorizado que eu posso ter, é ser único. Então, por que é que eu vou terceirizar a minha imagem? Então, eu vejo muitas corretoras com vergonha de aparecer, as pessoas com conhecimento. Um case não pode ser terceirizado, um depoimento de cliente não pode ser terceirizado, pesquisa com a base de cliente não pode ser terceirizado. Por isso que eu digo, esse olhar para dentro precisa ser feito pela corretora. Então, a gente mesmo, quando atende na agência corretora, a gente diz o seguinte: se você não puder ter uma participação ativa, não contrata. Porque para ficar fazendo design puro e entregando um conteúdo que não reflete a realidade da tua empresa, dos teus serviços, nós não servimos. A gente vai transformar o ambiente digital num display de panfletos, quando, na verdade, a gente precisa transformar o ambiente digital num espaço cada vez mais humano, onde pessoas reais entregam experiências. Então, a corretora de seguros ela não pode terceirizar a verdade, ela pode terceirizar a operação. Por exemplo, eu não vou me tornar um gestor de tráfego, eu não vou me tornar um social media, eu não vou me tornar um web designer. Eu não quero fazer isso. Eu tenho uma corretora para cuidar, milhares de clientes para atender. Mas eu sou alguém que o web designer, o gestor de tráfego e o social media vai ajudar a mostrar para a sociedade. E para isso eles têm todas
os skills, né, as habilidades que eu não tenho. Assim como eles não têm habilidade de implementar um seguro-saúde, um seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil. Então, acho que cada um na sua caixinha, a gente contrata as pessoas que têm as habilidades que nós não temos, mas nós não podemos delegar a nossa história. Exato. Então, eu vejo muitas vezes o colega dizer assim, eu contratei um menino lá para fazer para mim, mas nem ele vê o conteúdo que o menino está fazendo. E aí ele reclama que não tem like, que não tem comentário, que não tem engajamento. Mas veja bem, se nem você se auto-engaja, como é que você pode exigir o engajamento de outras pessoas? Nós temos que estar, em primeiro lugar, comprometidos com o nosso negócio. E como o ambiente digital é algo extremamente desafiador, vai exigir muito mais de nós. Então, a minha jornada de trabalho, ela aumentou pelo menos 30% nos últimos anos. No pré-pandemia, na pandemia aumentou muito mais, depois a gente voltou para uma zona de conforto, vamos chamar assim, né? Uma zona mais confortável, mas não uma zona de conforto. Mas por quê? Porque você realmente é muito mais exigido, você tem que fazer stories, você tem que gerar legenda, você tem que entregar conteúdo para o social media, ter o que dizer a teu respeito. Antigamente eu ia num evento, tomava 2 taças de vinho e ia embora. Hoje não, eu tenho que tirar uma foto, eu tenho que pegar o nome das pessoas com quem eu conversei, porque depois eu posso postar aquele evento e marcar aquelas pessoas, e ser visto pelas pessoas que enxergam aquelas pessoas. Olha como é bacana isso. Verdade. Então, Marina, não se terceiriza a presença, não se terceiriza a personalidade, não se terceiriza ideias. Tudo isso que você tem, você precisa colocar para que essas pessoas que você está contratando ajudem a reverberar lá nos outros ambientes. Eu acho que é isso. Não se terceiriza aquilo que é único, aquilo que é teu. E da tua equipe, que é uma coisa que eu vejo muito também. O dono da corretora diz, chá comigo, deixa que eu resolvo. E não envolve o time. Sim. E o time precisa ser envolvido. Porque é importante e precisa ser reconhecido, porque a sociedade, as pessoas que contratam, precisam saber que não sou só eu que estou por trás daquele negócio, porque isso fragiliza o negócio, inclusive, e envolver o time eu acho que é primordial. Isso também não dá para terceirizar. Você não vai conseguir fazer post com a minha equipe, que eu não vou deixar. Você tem que fazer com a sua. Basicamente, eu acho que é isso. Muito bom, Kleber. A gente sempre fala aqui que o conteúdo, né, a gente pode fazer, mas existem coisas que só o nosso cliente pode fazer, né? Como dar o olhar dele sobre seguro. Quando a gente está falando de seguro, principalmente, né? Quando a gente fala de um seguro de vida, as experiências que esse corretor tem na própria venda, né? Muitas histórias ele escuta, quantas vidas ele pôde transformar através dessa venda, né? Então, quanto mais pessoal, né, no digital, quando é uma coisa tão, muitas vezes, distante, você está falando com uma pessoa que você nunca viu, ela reconhecer quem é você, quem é a sua corretora, faz muita diferença e realmente isso não tem como terceirizar. Mas se for terceirizar, Kleber, como é que a gente contrata um terceirizado? Então, legal, muito bom. O que eu acho, Marina, é assim, a primeira coisa que o corretor ele precisa fazer antes de terceirizar o serviço de marketing, quando ele vai entrar nessa seara, é perder a ansiedade. Tá? É perder a ansiedade. Aquela ideia de achar que a pessoa vai sair fazendo postagem, e-mail, vai começar a pipocar um monte de oportunidades. Isso não é verdade. Embora possa acontecer, mas vai ser exceção. A grande verdade é que tudo inicia com planejamento. Então, uma empresa séria que vai te oferecer um serviço de marketing, ela vai te fazer uma série de perguntas, ela precisa te conhecer. Como é que eu vou dizer no mercado quem é a Marina se eu não fiz perguntas para a Marina? Então, quando alguém coloca lá pacotes, 6 posts por R$200, 16 posts por R$400, 1.550 posts por R$3.000, isso não é marketing, isso é serviço de postagem. Marketing é um estudo aprofundado sobre a empresa, sobre a concorrência, né, a matriz SWOT da empresa. É a gente elaborar realmente um estudo sobre o que eu quero vender, para quem eu quero vender, por quê, o que problema eu resolvo e de que maneira eu vou identificar os públicos, né, que eu quero atender e o que essas pessoas se interessam para eu conseguir atrair a atenção delas. Então, assim, eu não conheço área tão aprofundada
né, que você pode aprofundar tanto quanto o marketing, tão ampla quanto o marketing, porque é o estudo do ser humano, do comportamento humano. Quando eu falo de gatilhos mentais, por exemplo, né, são formas de atrair a atenção das pessoas por escassez ou por uma série de outros fatores que eu preciso entender se encaixa na forma como eu vou divulgar aquela empresa que me contratou. Então, vou contratar, vou terceirizar serviço. Primeira coisa, vai precisar fazer um planejamento. Vai ser rápido? Depende um pouco de você, depende um pouco de quem está executando, mas tem muitas perguntas a ser respondidas e no meio desse processo, talvez você até mude um pouco a sua forma de pensar sobre algumas coisas. E a orientação para você conseguir colocar uma empresa numa rota né, de voo, para ela... Eu vou escalar, então legal. Então, primeira coisa, por que você vai escalar? Você está preparado para escalar? Tô. Olha, daqui para cima não tem mais volta, legal? Você tem todos os equipamentos para escalar? Sim, eu tenho. Então tá bom, a gente vai. Como é que está o clima? Dá para subir? Vamos subir. Mas vamos subir juntos. Ninguém vai subir e te puxar lá para cima. Você tem que estar junto. Então, assim, quando eu vou contratar uma empresa de marketing, a primeira coisa que eu preciso ter consciência, a minha demanda de trabalho vai aumentar, e significativamente. E uma outra coisa que eu acho que é importante, Marina, eu estou consciente de que eu vou ter que envolver o meu time nisso, porque não é algo que dá para delargar, é algo que você precisa delegar algumas coisas e assumir outras. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, ter certeza de que eu estou disposto a mergulhar um pouquinho mais, né, na minha empresa, nas minhas informações, no propósito, em tudo que eu quero fazer, porque é a partir daí que as pessoas vão ter elementos para trabalhar. Se eu não der esses elementos, as pessoas não vão ter material rico para falar de mim. Então, eu preciso conquistar a agência. Porque imagina o seguinte, se uma agência tiver 10 corretoras, com certeza aquela pessoa que está ali, todo mundo tem os seus preferidos, né? Quando a gente tem 2 filhos, a gente acaba até preferindo um, imagina cliente. Então, como é que eu vou conquistar e cativar aquelas pessoas que vão trabalhar para mim, para que elas tenham de verdade emoção, paixão pela minha causa? Então, eu acho que falta um pouco essa percepção no mercado, e aí as nossas propagandas, quando eu falo nossas, eu estou falando de nós como um todo, acabam ficando um pouco frias e acaba ficando um pouco mais do mesmo. E fica novamente parecendo que corretora é tudo igual. E se for tudo igual, o que vai nos balizar é preço. E aí a gente volta para o oceano vermelho e fica lá se matando e ninguém ganha mercado de verdade, entendeu? Então, assim, vou contratar uma agência? Legal. Então, tá bom. Primeira coisa, ela está me pedindo um planejamento? Está me fazendo perguntas? Tá, ela está me fazendo perguntas. E é esse mesmo o script de uma agência séria que quer prestar um serviço de verdade para você. Vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo, mas você vai sair transformado do outro lado. Essa é a minha opinião, eu sei que é um pouco romântica, desculpa até, mas é a verdade do marketing. Você tem que ir para a prancheta, tem que fazer vários... Por isso que não é barato. Né? Agora, se eu for ficar te vendendo post, eu te vendo uma ferramenta. Tem uma ferramenta que tem posts personalizáveis lá, você paga lá R$ 54 e fica à vontade para usar. Tem mais de 2.000 designs lá dentro. Mas não é só isso que é marketing, né? Eu acho que realmente é uma mudança comportamental aí que a gente precisa ter. Kleber, incrível te escutar, muito bom. A gente já está aqui caminhando para o final, mas eu queria, Kleber, te fazer mais uma pergunta, e aí essa é mais pessoal. Queria entender aí quais foram os teus erros e acertos relacionados ao marketing para essas tuas 2 empresas. Como é que surgiram essas empresas? Tá, obrigado, Marina. Pergunta muito boa. Eu gosto muito de ser sincero nesse ponto. Eu tenho um catálogo de erros enorme, gigantesco, tá? Muitos erros mesmo. A FBN é uma empresa, né, que eu já estou há 26 anos no mercado de seguros, a corretora tem 21 anos de fundação, né? Então, assim, eu tive muitos erros e acertos, mas eu assim, errei de todas as formas possíveis, fui afoito, fiz material impresso e não distribuí, depois joguei fora, sabe, coisas que no marketing digital já não acontece, ou seja, se for ver é mais barato o marketing digital, tá? Fui em eventos que não tinha nada a ver, fiquei meia hora e não gostei daquele clima, falei, o que eu estou fazendo aqui? Fui embora e tinha pago caro para participar, porque não
era para eu ter ido, mas eu não analisei o público antes. Veja como o planejamento importa, né? Então, assim, meu principal erro foi não ter pensado em planejamento há muito mais tempo. Mas depois que eu já estava no mercado há vários anos, eu fui estudar marketing, né? A minha formação é marketing, eu fui me pós-graduar em comunicação, eu gosto disso mesmo, e ali na pós-graduação, o meu TCC foi FBN. Eu escrevi 132 páginas de FBN, está aqui na minha estante, encadernado com uma capa dura. Eu consegui 9,5 e eu estudei concorrência, estudei toda a análise estratégica do Michael Porter, né, da competição dos mercados, e foi muito bom, porque a partir dali eu comecei a entender que o meu negócio era muito mais um CRM do que qualquer outra coisa. E aí, a partir desse momento, você começa a acompanhar a jornada dos clientes e começa a se interessar pela vida deles. Então, o meu principal acerto foi ter um interesse genuíno pela vida do meu cliente e não só pelo meu negócio. O meu principal erro como corretor de seguros foi não ter planejado há mais tempo isso. Mas eu fui um cara que empreendi por necessidade, eu tinha que ter levado as surras que eu levei para chegar onde eu cheguei, então não tenho arrependimentos. Agora, o Sherpa Digital nasceu através de uma startup que não deu certo. Né? Então, quando eu fui motivado a montar uma startup para o mercado de seguros, e eu fui veemente motivado por pessoas muito boas, e eu não me queixo, inclusive eu agradeço, embora eu e elas estivéssemos muito errados, eu agradeço. Eu também não fiz um estudo aprofundado de mercado, né? Eu achava que o corretor de seguros ele tinha esse ímpeto de escalar o negócio dele, mas eu descobri que a grande maioria não tinha. Ele queria as vendas pura e simplesmente, sem ter que realmente fazer esse esforço. E aí, enfim, a gente chegou num momento que a gente percebeu que plataformas digitais não escalam nesse mercado por uma falta absoluta de consciência e de valorização que elas têm. Então, a gente teve que pivotar o negócio, e aí eu transformei a startup que era escalável, teoricamente, num negócio não escalável, que é uma agência que oferece marketing digital para corretores que já adquiriram essa consciência e que dizem, não, a gente sabe que precisa, assim como vocês que prestam um serviço de alto nível, não é para qualquer um, é um serviço realmente para aquele cara que fala, não, eu vou fazer isso, vou colocar no meu DRE a despesa de marketing, porque eu vou fazer até dar certo, sabe, igual a dança da chuva? Por que sempre dá certo? Porque o índio dança até chover. Então, é assim que se pensa quando se pensa em marketing. Então, assim, o meu principal erro, sempre, falta de planejamento. O meu principal acerto, a partir do momento que eu identifiquei o perfil do cliente, desejar servi-lo. Porque quando você deseja servir de forma genuína, você vai vender para esse cara, vai entregar resultado para esse cara e ele vai te valorizar. Mas precisa ser legítimo, né? Então, acho que são esses meus principais erros e acertos. Já fui muito ansioso, apressado, hoje eu entendi que as coisas não acontecem no meu tempo, mas também aprendi que vale a pena persistir, porque tem muita gente boa virando a chave. E é aquele que não virar a chave vai sofrer bastante aí nos próximos anos, eu acredito. Mas tem muita gente virando a chave, eu converso com corretores a gente tem gente do Nordeste, do Sul, né, que conversa com a gente aqui, eu vejo caras já com uma mente completamente transformada, e não é jovenzinho não, é cara da minha idade, às vezes até com um pouco mais de idade que eu, e que já percebeu que ele precisa se posicionar, que a marca dele é dele, eu sou o dono dessa corretora, as outras marcas eu represento, mas eu preciso posicionar a minha marca no mercado para conseguir escalar o meu negócio. Então, eu sempre me falo um pouco demais, Marina, desculpa, mas é isso. Eu não ter planejado no momento certo. Acertos. A partir do momento que eu entendi que o foco era no cliente, realmente se dedicar a resolver os problemas desse cliente. Kleber, eu faço essa pergunta porque a minha mãe sempre fala isso, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se o corretor quer aprender com os teus erros, como é que ele faz para te encontrar, Kleber? Olha, eu estou no Instagram, né, como Kleber da FBN, é Kleber com K. Tá? A gente tem um perfil também, que é o Sherpa Digital, mas é um perfil que, para ser sincero, agora a gente não está assim tão focado nele, porque a gente está reestruturando bastante o negócio, né? A gente construiu alguns modelos diferentes para atuar,
A gente não está muito focado, mas tem bastante conteúdo lá. Mas me acha no Instagram, no Kleber da FBN. Eu acho que é interessante para alguns corretores, porque, diferente dos corretores que deram certo e falam para corretores, eu continuo falando para consumidores. Legal. Eu acho que eu não preciso falar com 2.000 corretores para a agência prosperar. Eu preciso falar com 20 bons corretores. E agora, consumidores, não. Porque uma coisa que eu acho importante citar, Marina, sim, eu tenho o seguro como uma missão de vida. Eu amo o seguro, adoro. Estou há 26 anos fazendo isso e provavelmente vou fazer isso até o final da minha jornada de profissional. E aí, eu entendo realmente o seguro como um lastro para a família, para a pessoa, para a sociedade. Então, eu faço questão de falar disso todos os dias, de alguma maneira. Então, o meu posicionamento digital é um posicionamento de alguém que quer vender seguros. Eu quero vender seguros, tá? Eu tenho uma frase que muita gente já brincou comigo e muita gente já elogiou, que é: todo mundo vai vender seguros. Todo mundo. Direta ou indiretamente, todo mundo vai vender seguros. Então, eu faço o meu esforço para que isso aconteça no menor prazo possível, porque quanto mais protegida a sociedade, melhor para todos nós. Kleber, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelos teus conselhos, pelas tuas dicas e teus insights. E até a próxima, Kleber. Muito obrigada. Marina, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Já falei que vocês são muito engajados, entregam muito valor e eu espero que prosperem muito, do coração, tá bom? Valeu, Kleber. Tchau, tchau. E você, Obrigado, Marina. Tchau. e você não sai daí, que a conferência ainda não acabou e eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau.